Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários aqui da Genial, e hoje eu chamo o Rodrigo Possente para o quadro Que Fundo é Esse? Para a gente conversar sobre o Veritá. Tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia, e você, Isa? Tudo bem também. Pessoal, a gente atrasou um pouquinho por problemas técnicos, mas já está tudo normal aqui, a gente vai conseguir seguir a live sem problemas agora. Bom, Possente, é um prazer te receber aqui. E queria que você contasse um pouco a história do Veritá e um pouquinho da sua história também, até para a gente poder entender um pouco de onde surgiu esse fundo, a ideia e como que ele está hoje. Tá bom? Maravilha. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. São sempre muito bem-vindos esses veículos que existem, esses canais que existem aí para a gente se aproximar do público, se aproximar aí dos nossos cotistas, né? Então, a gente sempre preza bastante aí para poder estar ativo e sempre passando a informação mais clara possível para os cotistas, né? Falando um pouco do fundo, o fundo foi um dos primeiros fundos de CRI do mercado. Ele foi criado lá em 2010, 2011, né? Foi quando ele teve a primeira emissão dele. Foi um fundo que veio já com essa ideia de comprar CRIs integralmente, né, só fazer compras de CRIs, tinha uma tese específica. Essa tese, com o passar do tempo, né, ela acaba tendendo a ter alguma mudança, até pelas mudanças econômicas que a gente acaba passando, mas a gente sempre se baseou muito nesse início do fundo, né? O fundo ele foi criado para ter um benchmark ali de IGPM mais 6, depois a gente fala um pouquinho mais do IGPM, que é uma questão hoje que a gente está um pouquinho mais polêmica, né? Ele foi, então, criado para ter um benchmark de IGPM mais 6, e desde então, os CRIs e as operações vêm sendo feitas ao longo do tempo para que ele atingisse esse benchmark, né? Ultimamente, com queda de taxa de juros aí, passou a ser um pouquinho mais difícil a gente chegar nesse nível de rentabilidade, mas ainda assim é algo que a gente persegue ao nosso benchmark, né? Com o passar do tempo, então, ele fez algumas emissões até a nossa chegada, né? Eu cheguei aqui em 2019, fizemos a sexta e a sétima emissão do fundo. Até então, até essa emissão, o fundo tinha 220 milhões de PL, tinha uma alocação super bacana, super pulverizada. Era um fundo que criou ali seu histórico por ser um fundo mais resiliente, por fazer operações bem estruturadas, né? CRIs com qualidade de crédito, com rentabilidade boa, com bastante garantia. Diferente de alguns players do mercado, já era um fundo que ousava um pouco mais, já fazia operações de loteamento, já fazia operações com risco corporativo um pouco mais elevado, então já existia ali um DNA inicial nele nesse sentido, né? Enfim, então o fundo continua assim e permanece assim. Vamos falar um pouquinho mais deles mais para frente. E aí, sua outra pergunta, falando sobre mim, eu entrei no mercado de fundo imobiliário, né, no mercado de CRI, na verdade, em 2010. Eu entrei numa securitizadora chamada Cibrasec. Hoje ela não existe mais, mas foi uma grande escola para mim. Trabalhei de 2010 até 2019, então fiquei todo esse período acompanhando a evolução do mercado de CRI, acompanhando a evolução, inclusive, do mercado de fundo imobiliário, né? Lá em 2010 tinha um ou outro fundo só imobiliário que comprava CRI. Hoje, né, esse mercado mudou demais, já está um negócio, não tem menor comparação com o que era. Então, é interessante só que a Cibrasec sempre foi uma securitizadora muito ligada ao regulatório, né, a parte mais técnica. A gente tinha um corpo diretivo super técnico, executivos excelentes. Então, para mim, esses 9 anos na Cibrasec foram realmente uma grande escola para mim, aprendi bastante. A Cibrasec tinha uma característica interessante que acopla bem aqui com o Veritá. Ela tinha uma característica de fazer operações de diversos tipos de lastro. Então, a gente fazia corporativo, pulverizado, seja ele loteamento, seja ele incorporação residencial, comercial, build-to-suit, sale-leaseback, a gente fazia de tudo lá. E o Veritá tem um pouco também essa característica de diversificação, né? Também existem vários tipos de lastro, vários tipos de operação hoje dentro do Veritá. Então, mais uma vez corroborando que
essa minha experiência aqui trouxe, na Cibrasec, trouxe também um pouco de bagagem para poder fazer as operações e acompanhar as operações que já estavam aqui antes, né? Você saiu basicamente da estruturação, que você já analisava o lastro, amarrava a operação, e agora você analisa para comprar, basicamente, né? Você mudou um pouquinho só a frente da mesa, né? O lugar na mesa, mas continua ali analisando a mesma coisa, basicamente, né? Exato. Fui para o outro lado da mesa, né? Isso, basicamente exatamente. isso. Era isso que eu queria falar, eu não estava lembrando. Daí, isso, eu vou pedir só para você colocar as informações gerais aqui do fundo, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, o IPO foi em janeiro de 2011, mais de 10 anos atrás, um dos primeiros fundos imobiliários do mercado, né? É um fundo de recebíveis, patrimônio hoje, 1,01 bilhão de reais, então é um fundo bem grande, não é um dos maiores mais, mas já está bem grande. E mercado 1,15 bilhão, está com 10% de ágio aí a negociação no mercado, e dividend yield dos últimos 12 meses de 8,4. Gravem esse número, porque eu vou explicar um pouquinho o que está por trás. Na verdade, vou deixar o Rodrigo explicar. Obrigada, Deilson. Você comentou aí da última emissão, e eu sei que a última emissão foi um pouco polêmica. Vocês começaram essa emissão, eu não vou lembrar de cabeça, mas foi ou a primeira, ou uma das primeiras, logo depois do lockdown, né? Onde todo mundo achava que o mundo ia acabar, tinha fechado tudo, ninguém saía na rua. Por que vocês decidiram? O que vocês viram para sair naquele momento ali na rua com uma oferta daquele tamanho, né? Eu sei que quando vocês saíram, vocês nem deviam ter imaginado que ia captar tudo isso, até porque REC tentou captar, REC, que hoje é o queridinho, tentou captar, a oferta não saiu, então eu imagino que deve ter sido desafiador para vocês. Como foi? O que deu na cabeça para sair com a oferta nesse momento? Foi. Na verdade, a decisão de sair com oferta foi antes da pandemia, né? Então, a gente estava preparando a oferta desde dezembro, janeiro, né? Dezembro de 2019, janeiro de 2020. A gente já tinha ali um pipeline já bem montado, bem moldado. A gente fez o ingresso na CVM com pedido da oferta em fevereiro. Quando a gente ia fazer o anúncio de início, que era ali por volta do dia 15 de março, foi exatamente na semana que teve aí a grande preocupação com a pandemia e realmente o negócio ficando grave, enfim, as coisas de fato saindo do controle, né? Então, naquele momento a gente optou por não fazer o anúncio de início, para a gente esperar para ver como é que ia ser, né? Como é que ia se dar a evolução da pandemia, a evolução dos acontecimentos, da economia, enfim, de tudo que estava ali rolando no momento. A gente ficou nesse compasso de espera, observando, a gente acabou focando e indo, passando aí boa parte da atenção para o acompanhamento da carteira, né? A gente, na época, tinha operações de shopping center, tinha operações de loteamento, tinha operações ligadas ao setor de lazer, né? De hotelaria. Então, a gente falou, bom, pelo que está se desenhando aqui da pandemia, era tudo muito novo, então pelo que está se desenhando aqui da pandemia, a gente vai ter que ficar atento aqui com esses ativos. Então vamos para cima deles, vamos entender melhor como é que eles vão se comportar, vamos falar com os devedores, cedentes, enfim, com todos os players que estavam envolvidos. Então a gente fez esse damage control, digamos assim, da carteira como um todo. Não sofremos nenhum default, né? Ainda bem, a gente conseguiu contornar, em todos os casos que a gente viu ali uma fragilidade um pouco maior, a gente conseguiu contornar, ou vocês permitindo... tiveram que dar... isso que eu ia perguntar, vocês tiveram que dar carência, postergar pagamento, foi? Sim, a gente deu carência de pagamento de amortização para poder manter o pagamento de dividendo para o cotista. A gente, nas negociações, a gente permitia que a amortização fosse postergada, mas não o pagamento de juros. Então, a gente tinha ainda algum fluxo, a gente dava o fôlego para o cedente, para o devedor, enfim, para que ele pudesse ali controlar melhor o passivo dele, mas, de qualquer forma, a gente ainda tinha algum fluxo para pagar o cotista, né, para pagar aí os dividendos do mês a mês. Em alguns casos, a gente até tinha a prerrogativa de operações que a gente sabe que podem ocorrer, né, podem passar por períodos de problema, a gente já faz com fundo de reserva, fundo de, seja de custos, seja para pagamento de PMT mesmo, enfim. Então,
Então, a gente já faz as estruturas com esse tipo de fundo de reserva. Em alguns casos, a gente até se utilizou do fundo de reserva para poder fazer os pagamentos, né, temporários por um determinado período, até passar ali o período mais agudo da pandemia. Isso foi uma estratégia que acabou dando certo, né? A gente não incorreu em nenhum default, a gente percebeu que ali o remédio foi adequado, né? Que a gente deu ali para o paciente, né? Enfim, a gente estava passando por um momento super mais delicado, então foi bacana porque a gente conseguiu contornar bem e equilibrar bem, administrar bem essa questão da pandemia em relação à carteira que a gente já tinha. Ao mesmo tempo, a gente tinha também o desafio de manter ali o pipeline para a oferta ativo, né, e saudável, né? A gente acabou tomando aqui uma forma e uma decisão de ser mais cauteloso nesse momento, visto que a gente, né, não sabia exatamente como é que as coisas iam se dar. Só relembrando até um pouquinho, né, 2, 3 meses depois desse fatídico 18 de março aí, né, 17, 18 de março, 2, 3 meses depois, a economia voltou a melhorar, né, todo mundo começou a ter uma percepção, bom, quais são os setores mais afetados, quais são os setores menos afetados, vai ter uma saída, vai ter vacina, não vai ter, ainda existia muita dúvida, mas já não era uma escuridão total, você conseguia ver alguma coisa ali, ter alguma perspectiva. Naquele momento, foi o momento que a gente tinha ali como prazo para poder dar entrada na oferta, dentro de uma prorrogação que a gente tinha ali estipulada. Então, naquele momento, a gente viu que a economia já estava com alguma melhora, existia ali algum cenário mais positivo, o nosso pipeline a gente estava conseguindo manter, já existia ali alguma negociação para poder fortalecer garantia, melhorar a taxa, já era uma preocupação nossa em deixar o pipeline um pouco mais robusto naquele momento para a oferta, e a gente, então, optou por dar continuidade na oferta. Então, não foi depois da pandemia que a gente optou por fazer a oferta, né? Foi antes e a gente acabou administrando dessa maneira ao longo do advento aí da pandemia, né? Depois do anúncio de início, então, efetivamente, a gente passou por um período de roadshow de 2 meses e a gente fez aí a liquidação final da oferta aí no começo de agosto, tá? Até para nossa surpresa foi super bem sucedido, né? A gente ficou super contente, né? Fizemos aí, a oferta era de 425 milhões, a gente conseguiu captar todo o montante adicional, tivemos inclusive aí um pequeno rateio, então foi super gratificante, ficamos super contentes com o resultado, e dali começou o desafio da gente transformar aquele pipeline em realidade numa maneira mais robusta que a gente, né, tinha até então, né, algo que fosse forte para atravessar aquele período de incerteza. Sim. E vocês dobraram o fundo, né, nessa última emissão, em um momento super crítico, né, que a gente está ali numa pandemia completamente no escuro, sem saber o que vai acontecer dali para frente, ali de março, abril, até maio. Então, vocês acabaram conseguiram manter o pipe, e acabou demorando um pouco mais do que o previsto para alocar, né? O que acabou acontecendo aí no meio do caminho, para o prazo ser um pouco maior do que a gente estava aguardando? Certo. Bom, depois do final da oferta, o pipeline que a gente tinha, como eu falei, a gente estava tentando transformar ele num pipeline um pouco mais robusto para poder passar por esse período que a gente, naquele momento, já estava vendo que a pandemia ia demorar um pouco mais. Então, já fazia sentido ali a gente procurar alguma alternativa, tanto de estrutura, quanto de garantia, quanto de melhoria de taxa, e acabou acontecendo alguma destinação para alguns dos casos, né? Tiveram operações que a gente viu que não fazia sentido a gente continuar, porque era um risco ali que era difícil da gente mensurar, era algo que antes da pandemia fazia sentido, ao longo da pandemia a gente estava vendo que ainda fazia algum sentido, e depois, quando a gente foi tentar fortalecer aquela operação, transformar ela numa estrutura melhor, melhorar a taxa, fazer uma negociação um pouco mais positiva para que a gente tivesse mais conforto com aquela operação, as coisas acabaram não dando certo. Então, teve operação que a gente acabou abrindo, teve operação que o próprio empreendedor falou, olha, não é o momento de eu fazer essa captação, eu vou esperar um pouco,
Até um dos casos, né, ele abriu esse primeiro momento, depois ele voltou, acabou não dando certo também depois, mas por outro motivo, ele acabou, era um loteador, ele acabou vendendo uma fazenda e resolveu a questão de liquidez que ele precisava, então o CRI já não fazia mais sentido para ele. Então, alguns casos desses foram acontecendo. Então, a gente evitou algumas operações, a gente teve a negativa de outros, dos próprios cedentes ou devedores, a gente teve também um aperto um pouco maior na parte de análise, de também diligência. A gente sempre foi super, né, focado em diligência, a gente tem, né, aqui um processo super rígido, mas a gente optou por ser até um pouco mais rígido, talvez tivesse sido esse um pouco do nosso errado aí um pouquinho na dose, mas a gente preferiu ser um pouquinho mais cauteloso e que pudesse aí ocasionar um pequeno atraso da alocação, até uma coisa que eu estava falando, a gente preferiu ficar vermelho agora do que roxo depois, né? Eu vinha falando isso já há algum tempo. Porque é isso, né? A tese de um fundo imobiliário é uma tese de longo prazo. A gente não faz operação para a gente ter retorno dela em 2, 3 anos, né? Não é algo rápido, não é algo que a gente vai ter esse retorno e acabou. São operações de 5, 10, 15, 20 anos, né? Tem operações aí mais de longuíssimo prazo. Então a gente precisa fazer uma estrutura bem feita, a gente precisa deixar a operação de largada já no trilho corretinho. Se a gente não deixar ela no trilho certo, ela desvirtua e a gente pode correr um risco maior lá na frente, que é desnecessário, né? Então, essa opção nossa, por ser um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais criterioso, outra coisa que a gente evitou fazer foi de entrar em operações com IGPM. Ali no final do ano passado, a gente já estava vendo esse IGPM se comportando de maneira muito mais forte do que, né, a gente imaginava, do que seria saudável. Acabou que o IGPM se transformou num problemão, né? Estamos falando aí de 30, 35, sabe-se lá onde que vai parar isso, né? De acúmulo aí do indexador. O IGPM ele já era um indexador um pouco mais problemático, porque ou ele era elevado, ou ele chegava a ser negativo, então era uma coisa que a gente tinha já alguma dificuldade de ter ali uma previsibilidade, mas naquele momento a gente viu que ele estava muito elevado. Então, uma fragilidade contra a pandemia, né? Uma economia que ainda estava ali, não estava no caminho muito certo, um indexador elevado, que é o indexador que repassa a parcela do cara que está comprando o loteamento dele, né? A parcela do aluguel do cara que faz, que tem ali seu negócio, que paga o aluguel, que foi securitizado para o CRI. Então, assim, tem uma série de impactos que a gente também optou por ficar de fora. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais a gente optou por ser um pouco mais cauteloso, e ainda bem que a nossa opção acabou sendo aí um pouco mais assertiva, né? Hoje a gente deve estar aí por volta de 7, 8% do fundo em IGPM só, e algo que é passado mesmo, nada de novo de IGPM entrou na carteira, a gente tem realmente evitado. Outra coisa que acabou acontecendo também é a indústria de fundos, até por um momento ali da economia, mais do mercado financeiro, cresceu demais, né? Os fundos imobiliários conseguiram uma captação muito elevada, né? Taxa de juros caindo, enfim, existia todo ali um contexto para que o mercado de fundo imobiliário crescesse. A gente também começou a sofrer uma série de concorrência em algumas operações, algo que a gente não via com muita frequência, a gente começou a ver mais, né? Concorrência de operações. Todo mundo competindo pelo mesmo CRI, né? Todo mundo competindo pelo CRI, né? Existia ali até alguns devedores, né? Cedentes ali, passaram até a gente viu algum leilão entre casas, alguma coisa que a gente também naquele momento falou assim, poxa, o mercado líquido no momento delicado, não sei se é o momento da gente começar a entrar nesses leilões, sabe? Então a gente também preferiu dar um passo atrás, esperar, aguardar, avaliar se fazia sentido aquilo para o longo prazo, né? De novo, ali no curto prazo fazia sentido para alocar rápido? Fazia. Mas e para o longo prazo? Né? Hoje, quando a gente olha para trás, né, a gente finalizou a alocação dos recursos captados, né, a gente ainda tem um caixa de por volta de 80 milhões, mas os recursos captados já foram alocados, e quando a gente olha para trás e vê o que a gente alocou, e a tese de cada CRI, e o nível de renda, né, e o nível de taxa versus o risco que a gente tem ali em cada um dos CRIs, a gente vê que a gente melhorou muito a característica de portfólio do fundo, né?
Então, a gente conseguiu melhorar a característica de risco-retorno, a gente conseguiu melhorar a questão aí do pagamento de renda, de dividendo, né? A gente fez essa repaginada aí no fundo, e esse um pouquinho mais de tempo que a gente demorou permitiu que a gente fizesse um trabalho mais bem feito. Acho que esse é o final aí, o recado que a gente poderia falar aí da alocação. E vale até pontuar para o pessoal que às vezes fala, poxa, ele captou mais do que ele deveria e aí não conseguiu alocar. Na verdade, o que aconteceu também? Vocês tomaram pré-pagamento grande, né? Então, veio um dinheiro, obviamente, tinha uma multa ali de pré-pagamento, mas veio um dinheiro maior do que você estava esperando para alocar em um momento em que o mercado ainda estava meio incerto, onde você precisava ter muito fundamento para fazer um investimento, e é difícil mirar a longo prazo quando você não tem certeza, né? Como que vocês conseguiram, com todo esse valor em caixa, né? Foi, pela minha estimativa, foi mais ou menos 70% do fundo vocês tiveram que realocar no passado, né? É por aí, mais ou menos, né? Um fundo de 1 bi são mais ou menos 700 milhões. Então, é bastante dinheiro num mercado ainda um pouco incerto. Como que vocês conseguiram manter os dividendos altos com tanto dinheiro em caixa? Qual que foi a mágica que vocês fizeram? Que muita gente acaba questionando. Na verdade, não foi muita mágica, mas o ponto que você falou dos pré-pagamentos, né, foi assim, a gente já estava ali num momento com caixa elevado, uma cautela mais elevada, enfim, a gente seguindo aqui nossos fundamentos, nossos princípios, e aí a gente estava vendo dinheiro entrando cada vez mais, né, obviamente que esses pré-pagamentos não são esperados, a gente recebe comunicação, recebe uma chamada aí da securitizadora, do cedente, do devedor, falando que vai fazer um pré-pagamento, e aí a gente tem que se readequar e se preparar para aquilo, né? No período de alocação, alguns motivos, alguns fatores aí fizeram com que a gente conseguisse um patamar elevado aí até de renda aí para o cotista, né? O primeiro deles é que antes de fazer a oferta, a gente se preparou até para criar um pouquinho de gordura, para que a gente pudesse pagar com essa gordura criada um rendimento um pouquinho melhor no período de alocação. A gente sabia que a gente ia passar por um período com caixa um pouco mais elevado, prejudicando, assim, consequentemente, o dividendo. Então, a gente já tinha um pouco dessa preparação, né? Ali algum dividendo guardado, uma gordurinha que a gente tinha ali guardada. O segundo fator que também fez com que a gente pudesse segurar um pouquinho o pagamento dos dividendos foi o fato que, apesar do volume elevado aí de pré-pagamento, esses pré-pagamentos, na quase totalidade deles, tiveram multa, né, de pré-pagamento. Então, o cara pode pré-pagar a qualquer momento, mas ele tem ali uma multa para poder sair daquela operação, né? Então, uma outra operação, a gente acabou vendo ali que na estrutura não tinha essa multa, né? Operações um pouco mais antigas, mas a maioria delas tinha, e a gente se fez valer também dessas multas para poder pagar um pouquinho mais de rendimento para o cotista, né? A gente teve também a recuperação de um PDD que a gente tinha já há algum tempo, né? Então, vazado no balanço, era um ativo perdido. A gente conseguiu fazer uma recuperação dele, então gerou também um pouquinho mais de renda, a gente conseguiu segurar também um pouco esse rendimento. E o último fator, e aí esse foi positivo para todo mundo, foi também a elevação da inflação, né? Então, a gente estava ali saindo do IGPM, mas a gente tinha alguma coisa ainda em IGPM, ainda tem, e a gente evitou muito operação em CDI, então a gente estava muito focado em IPCA, e o IPCA também deu uma aumentada nesses últimos meses. Então, a combinação desses fatores todos fizeram aí com que a gente conseguisse, nesse período de alocação, apesar de um pouco mais demorado do que o esperado, do que a gente imaginava, conseguimos ainda pagar um bom dividendo, né? No final do dia, tudo que a gente faz antecipado, tudo que a gente se prepara para fazer, né, acaba tendo esse resultado. Se a gente não tivesse se preparado, a gente não ia ter gordura para pagar. Se a gente não tivesse trabalhando na reversão de um PDD, a gente não ia ter gordura para pagar. Se a gente não tivesse trabalhado em operações, né, estipulando ali multas de pré-pagamento, a gente também não ia ter. Então, assim, o trabalho, com o passar do tempo, você vendo o trabalho dando certo, né? Então, esse foi o resultado. Apesar do momento de adversidade, um momento de caixa um pouco mais elevado, a gente acabou conseguindo manter aí os dividendos um pouco mais elevados. Eu não sei se todo mundo entende o que é PDD. PDD é provisão para devedores duvidosos, tá? Hoje em dia, eu sei que mudou
em contabilidade não é mais PDD a sigla que eles usam, é uma outra sigla que eu não vou lembrar qual que é, mas eu sou das antigas, eu falo PDD também. É aquela parcela que você emprestou ali, mas você acha que não vai voltar, sabe? É aquela pessoa que foi à falência, né? Aquele devedor que foi à falência, por exemplo, aquele devedor que realmente não tem dinheiro e você fala, poxa, isso aqui eu não vou marcar zero na minha carteira, porque não acho que eu vou ganhar, e se eu ganhar no final é lucro. E aí vocês acabaram conseguindo ganhar esse dinheiro de volta, né? Ele conseguiu pagar essa dívida para vocês. Então foi uma receita que não era esperada, né? Basicamente isso. Isso. A gente conseguiu fazer essa recuperação parcial, não foi total, mas como ela já não era esperada, ela vira receita. Isso. Então, vocês acabaram conseguindo manter aí a dividenda, e a gente vê que o fundo, hoje em dia, já tem algum tempo, né? O pessoal anda muito inquieto para alocação, então eles querem que já aloquem de zero. Vocês conseguiram, por N fatores, acabou demorando, né? Digamos assim, um pouco, mas como vocês conseguiram manter o dividendo constante, a gente vê que o fundo não apanhou. Né? Conseguiu a cota ainda negociada com ágil, não teve aquela derrubada de cota que vários fundos tiveram, né? Então foi um momento excelente para vocês. Gente, vou fazer. Desculpa interromper, mas só fazendo um adendo que você comentou, né? Porque a gente fez uma alocação até muito maior do que a gente imaginava, né? Por conta do pré-pagamento e tudo mais. Mas até um ponto legal de comentar, hoje o fundo tem aí um pouquinho mais de 1 bi, né? Como você já comentou. E se você for olhar todas as operações que a nova gestão comprou, a gente já vem lidando com pré-pagamento já há algum tempo, inclusive desde o início, desde que a gente entrou aqui para fazer a gestão lá em abril de 19. Então, se você for olhar lá, a gente hoje já ultrapassa os 900 milhões de alocação nesses últimos 2 anos que a gente está na gestão. Nossa. Os 1 bi e pouquinho, então a gente praticamente alocou o fundo inteiro em 2 anos. Realocou o fundo. É outro fundo. Realocou o fundo, exatamente. E até nesse assunto, continuando um pouco, hoje a gente vê muita procura quando, por exemplo, a gente vê muita oferta de fundos de CRI, esses fundos de CRI captam dinheiro junto ao público e tem que comprar um CRI aí no mercado. Isso acaba aumentando bastante a competição no mercado de CRI para institucional, né, para os fundos de investimento. Queria que você contasse um pouco o que você está vendo do mercado de CRIs, se você vê que está simples fazer uma troca de posição, às vezes você tem um CRI que tem ágil, você consegue vender e comprar um que ainda esteja interessante aí no mercado, ou você vê que está bem difícil os CRIs que você tem que segurar com unhas e dentes, como está esse mercado? O mercado secundário de CRI, né, falando aí das trocas, são basicamente entre gestores, né, que é o grande volume, basicamente entre os fundos. Então, pessoa física não tem tanta relevância, né, a gente consegue fazer alguma liquidez com pessoa física, mas não é o grosso. E quando a gente fala, né, do mercado com outros institucionais, com outros fundos, falando do mercado secundário como um todo, é difícil você ver algum spread, é difícil você ver algum ganho. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa, o mercado está super líquido, está todo mundo super competitivo, então é basicamente isso. Dificilmente você vai ver ali alguma boa oportunidade no mercado secundário. Já no mercado primário, existe essa competição por operações? Existe. Mas também existe uma consolidação de cada player, de cada fundo, o tipo de CRI que ele gosta, o tipo de CRI que a gente faz. Por exemplo, uma vantagem que a gente tem quando a gente trabalha aí com os originadores, com as operações que a gente vai atrás, que a gente faz, a gente costuma estruturar as operações, a gente costuma botar a mão e fazer com que ela fique do jeito que a gente prefere, do jeito que a gente gosta, né? Isso, para muitos originadores, muitos parceiros que trabalham com a gente, é positivo, porque ele sabe que ele vai trazer ali, entre aspas, uma bola mais quadrada, e a gente tem a capacidade de arredondar a bola e, quem sabe, conseguir fazer um negócio, fazer um trabalho, fazer uma operação que ele sozinho não conseguiria fazer. Então, a gente ajuda ele nisso, né? A gente faz o trabalho de estruturação, né, dessas operações. Outra coisa que facilita e ajuda também, a gente tem um escopo um pouco mais abrangente. A gente não é única e exclusivamente operação corporativa, do sales-back, ou operação pulverizada, loteamento, incorporação residencial comercial. A gente olha de tudo, a gente avalia de tudo, a gente avalia o business como um todo. Até isso se reflete na carteira. Quando você vai olhar a carteira do fundo, a gente tem uma diversificação entre setores, inclusive, gigantesca, né? A gente não olha exclusivamente alguns tipos de setor, né?
Mais um ponto positivo para a gente é o tamanho que a gente chegou, né? Quando a gente atinge aí o patamar de 1 bi, considerando que a gente pode ter até 10% de exposição no único ativo, não é o nosso caso, a gente busca fazer umas exposições também menores para poder ter uma diversificação maior, mas quando a gente chega nesse patamar, a gente consegue ou ancorar operações, ou até mesmo fazer a operação inteira sozinho. Então, também é mais um atrativo aí para o originador, para o parceiro, para as empresas buscarem a gente e falarem, olha, quero fazer 50 milhões, você faz sozinho? Faço. Né? Vamos fazer aqui um combinado, uma negociação legal que a gente faz, você não precisa ficar gastando sola de sapato falando com todo mundo. Então, são algumas vantagens competitivas que a gente consegue ter pela estrutura e pelo tamanho que a gente chegou e que facilita um pouco a originação, né? É claro, né? Então, falando do mercado secundário, a gente já fez as ponderações, no mercado primário, apesar de todos esses pontos, tem outros fundos também grandes, também com tickets grandes, que também estruturam, que também têm parceiros. Então, a gente acaba entrando em competição e em rota de colisão aí com algumas dessas operações, né? Outra coisa que a gente faz dependendo do tamanho da operação, a gente já tem alguns gestores, alguns fundos parceiros. Fala assim, olha, está aparecendo uma operação aqui de 70 milhões, 70 é muito para mim, vamos dividir? Isso também começa a criar uma sinergia entre as casas, entre a gestão das casas. Isso acaba trazendo também, a gente leva uma operação, a gente também acaba recebendo uma operação como contrapartida. Então, acho que tem todas essas artimanhas, digamos assim, né, esses detalhes do dia a dia, que acabam facilitando a nossa originação e o nosso dia a dia. Então, no primário, a gente acaba atuando muito, a gente atua bastante no primário, a gente ainda trabalha com nível de cautela, né, a pandemia não acabou, os setores ainda estão fragilizados, a gente continua sendo um pouco mais cauteloso. A questão da liquidez no mercado, que derrubou um pouco as taxas, diminuiu aí um pouco a exigência de garantias mais robustas, a gente acabou não se deixando levar por isso, a gente manteve aqui os fundamentos, manteve os princípios e a gente ainda mantém. Agora está mais fácil, né? Apesar da liquidez elevada, a gente está vendo que o mercado deu um pouco uma melhorada, então tem CRI que a gente está analisando, tem um pipeline legal, tem bastante coisa acontecendo. Hoje em dia, para você conseguir um bom CRI, está disputado, na minha visão aqui, quando eu falo com os gestores, é disputado a tapa, você tem quase que ficar quietinho quando você acha um CRI ali, senão vão lá e te roubam aquele CRI, ou então você fala para alguém que é muito seu amigo, não, vamos dividir aqui, eu entro com uma parte, você entra com uma parte, a gente leva inteira e ninguém mais leva, tá bem? E você fica me devendo uma, hein? Você fica me devendo exato, uma. E quando você achar uma boa, você também lembra de mim. Tá? Tá disputado, sim. Tá disputado, sim. Tem uma pergunta aqui, Vicente, do assunto que a gente estava falando, do PDD lá, que vocês conseguiram recuperar. Ele está perguntando quanto vocês recuperaram daquele CRI. Daquele CRI foi o CRI de Urbiplan, que a gente conseguiu recuperar. A gente recuperou pouco mais de 10% do valor do CRI. Ok. Era um CRI que estava em PDD, estava zerado. Daquele momento em diante, né, aquele CRI a gente ia precisar passar a fazer alguns aportes nele para poder avaliar, para poder ainda ter a possibilidade de ter algum recebimento no futuro, né? Então, eram lotes que estavam ali como garantia da operação, a gente ia ter que contratar um terceiro para esse terceiro poder fazer a venda desses lotes, então ia ter um custo para manter esse terceiro fazendo a venda desses lotes, né? Tinha ali também uma questão de imposto, tinha uma questão ali de transferência de titularidade. Então, a hora que a gente olhou o todo e falou assim, bom, quando que a gente vai conseguir ter algum tipo de retorno nisso daqui? A nossa previsão é que o retorno fosse se dar ao longo de até 10 anos. E aí, quando você olha um retorno ao longo de até 10 anos, com todos os riscos que a gente ia poder ter ali, e a nossa perspectiva era de não conseguir recuperar nem 50% do todo, a gente viu ali uma oportunidade de vender um pouco mais de 10% do valor que a gente tinha de face, ele já estava zerado, a gente vendeu por 10%, foi positivo, a gente achou que fazia sentido, e aí conseguimos fazer essa recuperação e essa receita adicional aí para o cotista. Exato. Não, e é ótimo, assim, já era alguma coisa que você não estava esperando, para você conseguir tirar, é quase como tirar leite de pedra, né, um negócio assim que é super difícil para você conseguir tirar alguma coisa, não é certo, então se você conseguir vender por qualquer coisa, assim, acaba fazendo sentido.
E é uma agenda super negativa, é uma coisa que a qualquer momento você pode tomar uma invertida, é algum processo que pode acontecer que você não estava esperando. Então, é uma situação muito delicada, é uma situação muito única, né? Então, para que a gente pudesse ter ali o melhor resultado possível, fazendo as contas, fazendo as probabilidades, botando no tempo quanto que a gente ia ter de retorno, aquele foi o melhor negócio que a gente pôde fazer no momento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da mesma pessoa, que é esse canal Lei. Ele está perguntando como que você avaliou o fundo da Quasar e da Mogno, que você acabou alocando o capital, né? Se você usou os mesmos critérios para analisar os CRIs ou se as posições são temporárias, e se as posições são temporárias ou definitivas. Legal. A gente estabeleceu como uma alocação, né, digamos assim, tática, de até 10% do Veritá, a entrada em outros fundos também de CRI. Tá? Então, é o que a gente tem aqui como DNA, é o que a gente sabe fazer. Então, a gente acabou avaliando aí alguns outros gestores, alguns outros fundos que tinham emissões que faziam sentido, que eram sinérgicas ali com a gente. Então, o que a gente avaliou? Primeiro, qualidade do crédito, qualidade da gestão, qualidade do acompanhamento do crédito, qualidade do processo de aprovação, do processo de comitê. A Quasar é uma casa, acho que indiscutível, né, uma excelente casa de crédito. A nossa integração e a nossa interação com eles é muito bacana, existe bastante sinergia. A gente viu que eles tinham um pipeline muito bom para o momento, operações que a gente já conhecia, inclusive, né, de players que a gente já conhecia quando a gente analisou o pipeline deles. Então, ali, aquela alocação, a gente viu, puxa, essa daqui é uma das melhores alocações que a gente pode fazer aqui em outros fundos, porque aqui tem valor agregado, né? Aqui tem gestão bem feita, aqui tem processo de crédito bem feito, aqui é uma casa de crédito renomada, e aí a gente fez esse investimento até num volume um pouco mais elevado, né? A gente entrou com 50 milhões nessa emissão, e está funcionando super bem, né? É só você olhar aí o resultado do fundo, você vê aí que eles estão indo super bem, fizeram uma alocação relativamente rápida, já estão dando resultado bom, então, equipe lá muito boa, é muito legal. E do MGCR, do pessoal da Mogno, é exatamente a mesma linha. Ali no pessoal da Mogno, além de ter CRIs, né, de excelente qualidade, eles têm um processo bacana, conheço bem o Wellington, conheço bem o Daniel, além deles terem um processo muito bacana, o Wellington, ele faz o trabalho ali com um pedacinho do fundo de giro de outros FIIs, né, de outras cotas de FIIs, ele faz ali um tradezinho. E ele consegue ser muito assertivo. A gente conversou bastante sobre isso e a gente viu a qualidade dele nessas trocas de posição e nesses ganhos que ele faz com um pedacinho da carteira. Então a gente encontrou ali um combinado muito bacana de CRIs com boa qualidade de crédito e um pedacinho ali de giro de cotas, um pedacinho ali de um trabalho de fund of fund ali, de um pedacinho da carteira dele que estava dando muito bem, que estava dando muito certo, que não dando. Então, foi ali um pouco da sinergia e da integração que a gente percebeu que fazia sentido a gente entrar. Dentro dessa estratégia, a gente ainda tem um pedaço para entrar em alguns outros fundos de CRI. A gente tem avaliado a oportunidade, a gente tem avaliado com um pouco mais de atenção, mas, como eu falei, são coisas muito específicas. A gente busca entrar em operações e em fundos que tenham realmente características muito próximas a nossas, que tenham realmente a qualidade, o cuidado e a atenção com o crédito, com a gestão que a gente tem. Não que outras casas não tenham, não que os fundos que a gente entra não tenham, não tem nada relativo a isso. Mas a gente faz aqui uma análise um pouco mais criteriosa para entrada nesses fundos de CRI. E vale até pontuar que são gestores que têm uma cabeça muito parecida com o que você busca, né? Muito parecido com a sua, com o seu fundo. Então, acaba fazendo sentido, né? É uma alocação ali que você sabe que não vai sair muito do que você está esperando dela, né? Não vai alocar, exatamente, sei lá, em loteamento tudo e... não multipropriedade, nada contra essas operações, mas não é muito, não está fora do que a gente olha, né? E até complementando a resposta dele, né? Se é algo que a gente vai se desfazer rápido, não. A ideia é realmente fazer a alocação, fazer
se fazer valer do resultado que essa alocação vai se dar, né? Esses fundos estão indo bem, eles têm bom resultado, então a gente pretende ter como uma alocação mesmo de médio e longo prazo. Claro, né, aumentou a liquidez, surgiu oportunidade, o fundo está com o preço um pouco maior de mercado do que a gente pagou, faz sentido a gente se desfazer, fazer algum ganho? Claro que a gente vai estar sempre avaliando essas possibilidades, essas alternativas, mas não é algo que a gente tenha comprado para isso. Né? Vou comprar para flipar, vou comprar para vender e fazer ganho de capital rápido. Não foi essa a ideia é de mais de carrego mesmo. Tem uma pergunta aqui da Isadora, onde se pode ter acesso ao teor dos CRIs, né? Ao que tem ali dentro dos CRIs? Tá, bom, no nosso relatório, a gente elenca todos os CRIs e no final do relatório tem ali um resumo de cada CRI, mas se ela quiser ter acesso ao detalhe de cada CRI, ela tem que entrar no site do securitizador ou do agente fiduciário e buscar pelo termo de securitização, que é o documento público que rege todo o mecanismo, todas as garantias, enfim, todas as cláusulas ali daquele CRI. Uma dificuldade que talvez ela tenha é que aquele termo de securitização faz referência a outros documentos que talvez não sejam públicos. Né? Mas o termo de securitização é a base do CRI, é onde está lá todas as regras, todos os mecanismos para o CRI. Até o que eu falo para o pessoal, né, eu sei que aqui a gente lida muito com pessoa física, para pessoa física é mais difícil analisar uma informação, às vezes é muito técnico, às vezes entra no detalhe de uma lei ali, que às vezes a pessoa não entende. O que eu falo? Se você acha que falta informação, pede para o gestor, tem sempre no relatório gerencial, quando você abre, eles já estão fazendo trabalho, eu já pedi para várias pessoas, poxa, você colocou o CRI ali, mas põe a fotinho, fala por que você investiu, qual que é a taxa, qual que é o racional por trás, né? Então, vários gestores estão fazendo isso e, poxa, se o fundo que você faz não faz isso, manda e-mail para o RI, que normalmente tem ali no relatório gerencial, e pede as informações. Eles vão te passar e eles vão estudar, colocar no relatório, né? Porque ninguém quer omitir informação, eu acho assim, que o mercado de fundos imobiliários é o mais transparente, né? Todos os gestores falam que estão pensando, que estão investindo, por que investiram, então ninguém tem por que esconder informação. Pode mandar e-mail e o pessoal responde. Se não responderem, às vezes é um fundo que você tem que repensar se vale a pena você ficar ali e confiar às cegas, digamos assim. Né? Exatamente. Esse trabalho de transparência é super bacana, né? Esse mercado é meio que único, né? A gente não vê isso muito em outros mercados, né? Então, essa questão das lives, os relatórios, cada vez mais completos, cada vez mais abrangentes. A gente tem até uma parte no relatório que a gente coloca todas as perguntas que a gente recebe, né? São perguntas selecionadas, a gente acaba não colocando todas, mas a gente recebe bastante pergunta, a gente recebe bastante questionamento, e aí a gente se deparou com essa dúvida, poxa, será que essa pergunta também não é a dúvida, também não é aí um possível questionamento de outros cotistas? E aí a gente passou a integrar, então, no nosso relatório uma parte de perguntas e respostas dos cotistas. Então a gente publica a pergunta e publica também a resposta que a gente deu para esse cotista. Né? Uma forma aí também de deixar um pouco mais transparente o nosso dia a dia. Exato, eu lembro quando eu lidava com o Fundo 555, você vai ver a carta, é carta do gestor, né, nem relatório. Gente, assim, o cara abre a posição que ele quiser, se não tá dando ganho, ele não vai explicar nada e se vira. Ou você quer investir com ele ou você não quer. Então, aqui tem bastante diferença, né? Eu acho o mercado muito mais transparente. Rodrigo, nosso tempo chegou ao final. Queria muito agradecer a sua participação aqui. Eu acho que é um fundo que é muito comentado no mercado, principalmente aqui dentro da Genial. Eu recebo muito questionamento de cliente, então é muito bom te receber aqui para bater um papo, explicar um pouco o que aconteceu, como é a história do fundo e a alocação, a gestão aí no último ano, né? Que foi um ano crítico, digamos assim, né? E foi desafiador. Muito desafiador. Quero deixar a porta aberta para a gente fazer uma outra live aí mais para frente, para continuar batendo papo, deixar sempre o pessoal atualizado sobre o que está acontecendo. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, para uma próxima live, a gente está aqui à disposição. Deixar aqui um recado também, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente responde todas as dúvidas, todos os questionamentos que a gente recebe, por e-mail a gente responde, tá? Então é gestãoveritar@fator.com.br. Pode mandar sua pergunta, pode mandar sua sugestão, sua crítica, são todos muito bem-vindos e a gente responde todos.
Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Isa. Tchau, tchau. Obrigada.